Antes do tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história militar vai mexer com a sua cabeça. O amor pode ser a maior fraqueza de um soldado, ou a arma mais perigosa escondida no campo de batalha. Essa é a história de Sophia Keller, uma agente de elite da inteligência ocidental, treinada para infiltrar, manipular e, se preciso, eliminar. Nascida na Alemanha, filha de diplomatas, Sophia sempre viveu entre as sombras da política e as verdades ocultas da guerra. Seu currículo impressionava qualquer comando militar. Fluente em 5 idiomas, especialista em psicologia e mestre em infiltração. Por isso, quando o conflito silencioso no leste europeu explodiu nos bastidores, ela foi escolhida para a missão mais delicada da sua carreira. Seu alvo, o coronel Alexei Volkov, estrategista militar do bloco inimigo e responsável por operações clandestinas que desafiavam o equilíbrio global. O que Sophia jamais imaginava era que, ao se infiltrar no território inimigo, colocaria em jogo não só sua missão, mas também seu coração. O cenário era a cidade portuária de Novorodsk, na fronteira entre as zonas de influência do Ocidente e do Bloco Oriental. Oficialmente, Novorodsk era apenas um polo industrial decadente, sufocado pelo clima frio e pela tensão política. Mas por trás das fachadas cinzentas e fábricas abandonadas, escondia-se um dos principais centros de operações de inteligência militar do leste. Sophia havia passado semanas se preparando. Identidade falsa, história de vida convincente e cobertura diplomática impecável. Ela assumiria o papel de consultora internacional em segurança cibernética, infiltrada em uma conferência que reuniria líderes militares da região. O verdadeiro objetivo era, claro, aproximar-se de Alexei Volkov, ganhar sua confiança e descobrir os segredos de suas operações clandestinas. Seu comando era simples e direto: descobrir, expor e, se necessário, destruir o inimigo. Mas ninguém no alto escalão previu o que realmente aconteceria quando Sophia e Alexei estivessem frente a frente a Alexei Volkov. Não era o inimigo típico que os dossiês frios da inteligência costumavam descrever. Ele não ostentava uniformes, lotados de medalhas, ou discursos inflamados para as câmeras de propaganda. Era um homem reservado, acostumado a operar longe dos holofotes e a construir alianças nas sombras. Com pouco mais de 40 anos, cabelos escuros levemente grisalhos e um olhar gélido, Volkov inspirava respeito e receio, em igual medida seu histórico militar era impecável. Veterano de conflitos secretos, responsável por redes de sabotagem e inteligência invisíveis para o mundo ocidental. Sophia estudou cada detalhe sobre ele antes de pisar em Novorodsk. Menos sabia que subestimá-lo seria um erro fatal, mas os relatórios não mencionavam o carisma discreto, a inteligência afiada e a aura enigmática que cercavam o coronel, e, menos ainda, mencionavam como esses detalhes se tornariam sua maior vulnerabilidade naquela missão. A primeira vez que se cruzaram foi em um salão frio e impessoal. Durante a abertura da conferência, Sophia, vestindo um discreto blazer cinza e cabelos presos com precisão, caminhava entre generais e analistas fingindo desinteresse. Volkov, posicionado próximo aos organizadores, observava tudo com o olhar clínico de quem lê intenções antes das palavras serem ditas. Os olhos dele encontraram os dela por um breve segundo, e naquela troca silenciosa, Sophia sentiu algo desconcertante. Não era medo, nem mera desconfiança. Era como se ele já soubesse que ela não pertencia àquele ambiente. Mesmo assim, o coronel se aproximou, cumprimentou-a formalmente e sorriu com sutileza. Como quem testa o oponente no primeiro movimento, consultora internacional, questionou ele, em um inglês impecável, os olhos semicerrados avaliando cada gesto dela. Sophia manteve o disfarce, mas no fundo soube. A missão seria muito mais complicada do que imaginava. Nos dias seguintes, a relação entre Sophia e Volkov evoluiu em um jogo calculado de observação e aproximação. Ela o acompanhava em reuniões técnicas, eventos sociais e visitas às instalações militares, sob o pretexto de avaliar segurança digital. Volkov, sempre educado, mantinha uma postura ambígua, menos às vezes frio e profissional, às vezes sutilmente intrigado por ela. Sophia, treinada para manipular emoções e construir laços falsos, sabia dos riscos de se aproximar demais, mas à medida que os encontros se repetiam, as fronteiras entre o disfarce e a realidade começavam a se desfocar perigosamente. Conversas banais se transformavam em debates sobre política, filosofia e os limites morais da guerra. Volkov demonstrava uma visão crítica do próprio sistema, que servia, o que atiçava a curiosidade de Sophia, enquanto os dois se provocavam intelectualmente. Um jogo mais profundo e arriscado se desenrolava sem que percebessem.
À noite, em seu quarto no hotel controlado pela inteligência ocidental, Sofia revisava os dados coletados. Gravações de reuniões, fotografias de documentos e perfis de oficiais passavam por seus olhos treinados. O comando exigia resultados rápidos, provas concretas sobre as operações de Volkov e sua rede oculta. Mas o que ela não conseguia catalogar em relatórios era o que sentia toda vez que encarava o coronel. Era uma tensão inexplicável, misto de atração e desconfiança, que nenhuma ficha técnica conseguia explicar. Ela lembrava das palavras de seus instrutores: nunca se esqueça que o inimigo pode ser mais humano do que você espera. E naquela noite gelada em Novorossiysk, Sofia começava a entender o peso daquela advertência. A guerra era feita de territórios, armamentos e estratégias menos, mas também de corações vulneráveis. Os dias se transformaram em semanas, e o jogo de espionagem ganhou contornos mais complexos. Sofia descobriu que Volkov estava envolvido em algo muito maior do que simples operações militares com berças cifradas. Movimentações suspeitas e encontros secretos indicavam a existência de um projeto clandestino, mas, estranhamente, Volkov parecia dividido, ora determinado a cumprir sua missão, ora questionando o próprio sistema que o sustentava. Sofia percebeu que por trás do militar frio existia um homem cheio de dúvidas e cicatrizes do passado, e esse lado humano, vulnerável e inesperado, começou a quebrar as defesas emocionais da própria agente. Ela sabia que estava pisando em terreno minado, onde qualquer deslize poderia custar sua vida. Mas o coração, diferentemente da razão, raramente segue ordens. Certa noite, após um jantar formal da conferência, Volkov surpreendeu Sofia com um convite incomum. Você conhece a cidade de verdade, ou só os salões frios dos diplomatas? Perguntou ele, oferecendo-lhe uma noite fora dos protocolos, contra todas as recomendações de segurança. Sofia e C2, parte impulso incontrolável, caminharam pelas ruas geladas de Novorossiysk. Longe dos olhos atentos dos seguranças e dos espiões, a cidade mostrava outro lado: bears escondidos, praças silenciosas e prédios antigos marcados pelas cicatrizes da guerra. Volkov, surpreendentemente, falou sobre sua infância ali, as perdas que sofreu e as escolhas difíceis da carreira militar. Sofia ouvia, absorvia e, sem perceber, deixava o disfarce cair, revelando pedaços reais de si mesma. Naquela noite, algo começou a mudar, e o campo de batalha se estendeu para dentro do coração dos dois. O comando da missão percebeu que algo estava diferente no comportamento de Sofia. Relatórios se tornaram menos objetivos. Os dados mais vagos, as informações mais lentas de chegar aos superiores, atentos, enviaram mensagens cifradas, cobrando foco e resultados imediatos. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, onde emoção e dever colidiam de forma irreversível, mas cada vez que encarava Alexei Volkov, a certeza desaparecia. Substituída por dúvidas e desejos incontroláveis, o inimigo deixava de ser apenas um alvo e se tornava um homem menos imperfeito, complexo, intrigante. Sofia Keller, treinada para infiltrar e destruir, estava se perdendo dentro da própria missão. E, no xadrez da espionagem, quando o coração entra em jogo, ninguém sai ileso. Na manhã seguinte, Sofia recebeu a ordem que temia: conclua a missão Exponha Volkov, ou será retirada à força. O comando não toleraria mais atrasos ou indecisões. O tempo dela estava acabando. Mas enquanto olhava para o espelho, ajeitando o disfarce impecável, uma pergunta a torturava: como destruir o homem que, contra todas as regras, começava a ocupar seu coração? A guerra exigia frieza, o dever pedia sacrifício menos. Mas o olhar de Volkov a fazia hesitar. Sofia sabia que, tal e diante, qualquer escolha teria consequências irreversíveis. Ou cumpria a missão e destruía o homem que poderia salvá-la, ou traía tudo em que acreditava. E naquela manhã fria de Novorossiysk, ela entendia. O verdadeiro inimigo agora era ela mesma. Naquela tarde gelada, Sofia caminhava pelas ruas cinzentas de Novorossiysk com o peso do mundo nos ombros. A ordem era clara e final. Ela deveria concluir a missão, custasse o que custasse, sem espaço para sentimentos. Mas, enquanto os passos ecoavam nas calçadas molhadas, a imagem de Alexei Volkov não saía da sua mente. Ela lembrava do olhar dele, da honestidade desconfortável por trás das palavras e das feridas escondidas sob o uniforme. Cada conversa, cada gesto, cada troca silenciosa, construíram uma ponte perigosa entre os dois lados da guerra. Não, Sofia sabia, não era apenas atração ou curiosidade. Era algo muito mais profundo e incontrolável. E quanto mais se aproximava da verdade sobre Volkov, mais questionava tudo em que acreditava. O que acontece quando o inimigo se revela humano demais para ser destruído? Enquanto Sofia se debatia internamente, o comando ocidental apertava o cerco
em busca de respostas. Relatórios classificados apontavam para o envolvimento de Volkov em operações clandestinas ameaçadoras, drones não identificados, redes de sabotagem tecnológica e indícios de armamentos experimentais circulavam pelos bastidores. A missão de Sofia era expor as provas, neutralizar a ameaça e garantir a vantagem estratégica do Ocidente. Mas, quanto mais ela investigava, mais descobria contradições no perfil do coronel. Volkov parecia desconfiar do próprio sistema, operava à margem das ordens oficiais e acumulava inimigos internos. O jogo de poder dentro do bloco oriental era mais sujo e fragmentado do que os generais ocidentais imaginavam. E talvez Alexei Volkov não fosse o verdadeiro inimigo menos mas uma peça solitária lutando contra algo maior. Em uma noite abafada pelo nevoeiro, Sofia conseguiu acessar documentos confidenciais escondidos no apartamento de Volkov. Ela utilizou equipamentos de espionagem avançados para clonar arquivos e descriptografar dados sigilosos. Mas o que encontrou a deixou atônita. Volkov estava sendo vigiado e sabotado pelos próprios superiores. Documentos secretos revelavam conspirações internas, planos para eliminá-lo caso cruzasse certas linhas políticas. Sofia percebeu que ele não era apenas um estrategista, menos era um homem isolado, cercado de inimigos invisíveis. O que ela deveria expor era, na verdade, um jogo de traições e interesses cruzados. O inimigo real não era Volkov menos, mas as forças ocultas por trás de todos os lados do conflito. E naquele momento, Sofia compreendeu. Estava tão perdida no labirinto quanto ele. O dilema crescia a cada dia, corroendo a confiança e a objetividade que Sofia fora treinada para manter. As noites mal dormidas se acumulavam. Os relatórios ao comando ficavam cada vez mais imprecisos e frios. O rosto de Volkov surgia nos seus pensamentos, mesmo fora do contexto da missão, embaralhando os limites entre certo e errado. A agente que chegou a Novorossiysk, como uma peça fria e calculista, agora se via quebrada por dentro. Enquanto isso, Alexei, mesmo sem saber toda a verdade, parecia sentir o conflito que consumia Sofia, em olhares silenciosos e diálogos carregados de duplo sentido. Os dois reconheciam a batalha interna que travavam, mas o tempo não perdoaria. As his attacks, os dois estavam cercados, e o jogo de poder se aproximava do ponto crítico. E Sofia sabia, ou tomava uma decisão logo, ou seria engolida pelas consequências. A situação atingiu o ápice quando agentes da contra-inteligência do bloco oriental descobriram a presença de um espião infiltrado. Alarmes soaram nos bastidores, investigações internas começaram, e a tensão em Novorossiysk se tornou insustentável. Sofia sabia que era apenas uma questão de tempo, até descobrirem sua verdadeira identidade. O comando ocidental exigia que ela acelerasse o processo, coletasse as últimas informações e desaparecesse. Mas algo a impedia de seguir o protocolo. O rosto de Alexei, a confiança dele, o vínculo que havia se formado. Destruir Volkov significaria salvar sua carreira e sua vida menos, mas também destruir o homem que ela, contra tudo, começava a amar. E abandonar a missão a tornaria traidora, desertora e alvo de todos os lados. O beco sem saída estava se fechando, e o coração de Sofia pesava mais do que qualquer ordem militar. Em meio ao caos crescente, Volkov a surpreendeu com um convite. Ele a levou até uma antiga base militar abandonada, longe dos radares e olhos indiscretos. Lá, em meio a escombros e vestígios da Guerra Fria, revelou partes ocultas da própria história. Falou sobre traições internas, alianças podres e a podridão que corroía o sistema militar do bloco. Mostrou arquivos, provas e nomes de generais corruptos que usavam o conflito como fachada para seus próprios interesses. Sofia escutava, entre perplexidade e admiração, entendendo que o homem que deveria destruir era, talvez, a última peça decente daquele xadrez. Naquele galpão sombrio, as máscaras caíram. Não havia mais espião e alvo, apenas dois sobreviventes da Guerra Suja. E entre as palavras, os olhares diziam o que nenhum deles ousava admitir. Já era tarde para voltarem atrás. Mesma noite, em meio às sombras e ao frio cortante, Sofia e Volkov cruzaram a linha final. O toque das mãos, o calor dos corpos, o beijo proibido. Tudo misturado à tensão e ao medo. Não era apenas desejo ou impulso. Era a explosão de semanas de conflitos, mentiras e emoções contidas. Cada gesto carregava o peso de traições possíveis e de futuros impossíveis. Mas por alguns instantes a guerra desapareceu, e só restaram duas almas despidas de disfarces e bandeiras. O uniforme, as ordens, as identidades falsas, tudo caiu por terra diante do que sentiam um pelo outro. Era um amor impossível. Nascido em solo minado, condenado antes mesmo de começar. Mas naquele momento,
Entre ruínas e segredos, nada mais importava além do agora. O dia seguinte trouxe a realidade de volta com brutalidade. A inteligência inimiga apertava o cerco, e as suspeitas recaíam sobre Sofia com intensidade crescente. Ela sabia que sua cobertura estava desmoronando e que seria questão de horas até ser descoberta. Ao mesmo tempo, o Comando Ocidental exigia o relatório final e sua extração imediata. Mas Sofia não podia simplesmente desaparecer. Volkov estava em perigo, traído por seus próprios aliados. Entre fugir para salvar a si mesma ou ficar para tentar salvá-lo, a decisão partia seu coração ao meio. O amor e o dever colidiam como mísseis em rota de colisão, e o tempo estava se esgotando para todos. Sofia arquitetou um plano desesperado: coletar provas suficientes para expor a corrupção interna e, assim, salvar Volkov. Mas para isso teria que se entregar ao Comando Ocidental e, possivelmente, ser usada como moeda de troca. A ideia era suicida, mas o único caminho honesto que ainda restava diante do caos. Enquanto preparava a operação, Volkov, sem saber dos detalhes, confessou suas intenções de abandonar o sistema. Ele estava farto das mentiras, das manipulações e das mortes inúteis. Queria sumir, recomeçar, desaparecer. Sofia escutava em silêncio, sentindo o peso da tragédia inevitável se formando ao redor dos dois. Eles estavam presos em lados opostos de um jogo sujo, e amar o inimigo era a maior sentença de morte. E no fundo, sabiam que talvez não houvesse final feliz, menos apenas escolhas impossíveis. Naquela noite final, sob o céu cinza e os ventos cortantes de Novorodsk, Sofia iniciou que poderia ser sua última missão. Disfarçada, infiltrou-se no quartel-general inimigo, em busca das provas definitivas contra os traidores. Enquanto isso, Volkov, ignorante do plano, seguia seus próprios passos para tentar escapar do labirinto de conspirações. O destino dos dois se entrelaçava em uma espiral de segredos, riscos e sentimentos proibidos. Sofia sabia que, ao amanhecer, tudo mudaria: ou completaria sua missão e sacrificaria o amor, ou trairia tudo em que acreditava. As ruas geladas da cidade pareciam sussurrar o fim iminente daquela história. A guerra, o romance, o dever, tudo caminhava para um desfecho inevitável. E, enquanto avançava pelas sombras, Sofia sentia no peito a certeza cruel: ninguém saía ileso daquele jogo. Ferramentazo ChatGPT pode A madrugada, em Novorodsk, era fria e silenciosa. Mas no coração da cidade, os bastidores ferviam em tensão. Sofia avançava pelas instalações militares com passos calculados e o coração acelerado, cada segundo mais perigoso que o anterior. Ela havia memorizado os códigos de acesso, os pontos cegos das câmeras e as falhas de segurança que descobriu durante semanas de infiltração. Nos corredores vazios, o eco de seus passos se misturava ao turbilhão de pensamentos. O plano era arriscado, quase suicida, mas a única chance de salvar Alexei Volkov e expor os podres daquela máquina de guerra era agir agora. Ela sabia que, ao roubar aqueles documentos e entregá-los ao Comando Ocidental, sua posição estaria comprometida para sempre. Voltar seria impossível, ficar significaria caçada, fugir era uma utopia menos, mas recuar já não era opção. O amor, o dever e o risco se entrelaçavam naquela missão final sem retorno. Enquanto Sofia acessava os servidores sigilosos e extraía os arquivos comprometedores, o destino corria do lado de fora. Alexei Volkov havia percebido tarde demais que a rede de traições ao seu redor se apertava como um laço mortal. Generais aliados conspiravam para derrubá-lo, sabotando sua reputação e planejando sua eliminação silenciosa. A notícia do espião infiltrado, espalhada propositalmente, criara o clima perfeito para incriminá-lo e justificar sua queda. Volkov, frio e calculista, entendia o jogo menos, mas o que o desestabilizava era o rosto que vinha à mente. Sofia. Havia algo nela que ele não podia explicar menos. Algo que ia além da atração ou da desconfiança. Em um mundo de máscaras, ela havia despertado nele um desejo perigoso de confiar, e talvez isso o destruísse. O jogo político se fechava, e as horas finais se aproximavam como o estopim de uma bomba. Nos servidores do quartel-general, Sofia encontrou provas devastadoras, documentos, gravações e mensagens comprometedoras. Ali estavam os planos ocultos, os nomes dos traidores e as ordens secretas que condenavam Volkov à morte. Ela transmitiu os arquivos criptografados ao Comando Ocidental, cumprindo a parte técnica da missão. Mas não em temor. A gente sabia que o mais difícil viria agora: a decisão moral que definiria seu destino. O comando a orientava a desaparecer, a guardar extração e cortar todo vínculo com o território inimigo.
Mas Sofia não conseguia simplesmente abandonar Volkov, não depois de tudo o que havia descoberto e vivido ao lado dele. O homem que deveria destruir era agora o único elo honesto em meio à podridão dos dois lados. E ela sabia que, se fugisse, sozinha, ele seria sacrificado. E o jogo sujo continuaria impune. Naquela noite gelada, Sofia procurou Volkov, encontrando-o no galpão abandonado onde tudo havia começado. Ele estava tenso, o rosto fechado, os olhos carregados de desconfiança e um traço de mágoa. Ele sabia menos, ou pelo menos suspeitava menos, da verdadeira identidade dela e do jogo duplo que o cercava. "Quem é você de verdade, Sofia?" perguntou ele, a voz carregada de dor e raiva contidas. Ela hesitou por um segundo, o conflito interno estampado no rosto. Antes de responder a verdade, contou tudo: o disfarce, a missão, as ordens e, principalmente, o que sentia, sem máscaras ou manipulação. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo, e o olhar de Volkov era um abismo de incertezas. Entre eles, o amor e a traição dançavam perigosamente no fio da navalha. Por um instante, Volkov considerou a possibilidade de ela estar apenas cumprindo o papel de espiã até o fim. Mas o olhar de Sofia, as lágrimas contidas, o tremor sutil na voz, tudo gritava que havia algo real ali. A guerra ensinara ele a não confiar em ninguém menos, mas o coração, traidor, ignorava essa lição. Ela havia entregado as provas ao inimigo, exposto o sistema corrupto, mas também o alertara antes que fosse tarde. Sofia se colocava em risco não apenas por dever, mas por algo mais profundo e incontrolável. Entre os dois, o campo de batalha agora era emocional, e as armas, invisíveis, apontavam para os próprios corações. Volkov encarava uma escolha cruel: confiar e arriscar tudo, ou recuar e perder o que mal começava a ter. E naquele momento, entre ruínas e lembranças de guerra, ele tomou sua decisão. Volkov aceitou o impossível, menos confiou em Sofia, mesmo sabendo o preço que isso poderia ter. Juntos traçaram um plano de fuga desesperado, cientes de que os dois lados os caçariam implacavelmente. As provas vazadas provocariam um terremoto político, mas o sistema se protegeria e buscaria culpados. Sofia e Volkov eram agora traidores, aos olhos de todos menos alvos ambulantes, em um mundo sem fronteiras seguras, utilizando rotas clandestinas, identidades falsas e contatos obscuros. Os dois iniciaram a fuga pelo território inimigo. Enquanto o caos político explodia em Novorossiysk, a caçada começava menos, e eles eram o prêmio máximo. O amor, nascido em meio à guerra, era agora a única âncora em um oceano de mentiras e perseguições, e cada passo os levava mais fundo na escuridão, sem garantias de sobrevivência. A fuga os levou por cidades esquecidas, fronteiras negligenciadas e rotas conhecidas apenas por contrabandistas e desertores. Sofia utilizava todo o treinamento de infiltração e espionagem para despistar os rastreadores. Volkov, com contatos antigos e truques militares, abria caminho entre aliados duvidosos e inimigos ocultos. A cada noite mal dormida e a cada esquina suspeita, o vínculo entre eles se fortalecia, misturado a medo e paixão. As cicatrizes emocionais de ambos se revelavam, e o que começou como um jogo de manipulação se tornava algo real. Mas o tempo não estava a favor deles. Menos caçadores dos dois lados encurtavam a distância. A guerra, impessoal e implacável, não permitia deserções, e muito menos histórias de amor. E os dois sabiam: o final estava próximo, e não seria em um conto de fadas. Quando finalmente alcançaram um porto clandestino, onde um contato prometera a fuga definitiva, o golpe final os aguardava. O traidor não era apenas nos altos comandos, estava entre aqueles que fingiam ajudá-los. Homens armados os cercaram, rostos frios e armas apontadas, prontos para encerrar a história dos dois fugitivos. Sofia e Volkov se entreolharam. Sabiam que ali terminava a fuga, mas não o que haviam construído juntos. O amor, mesmo nascido em terreno minado, resistia, mesmo diante do fim iminente. Eles lutaram, lado a lado como soldados condenados. Mas o inimigo era numeroso, e o tempo, cruel. No caos do tiroteio, Sofia foi ferida, e Volkov, desesperado, a protegeu com o próprio corpo. Entre gritos, disparos e o gosto metálico do sangue, os dois desapareceram nas sombras, deixando apenas lendas para trás. Dias depois, as autoridades noticiaram o desmantelamento de um esquema de corrupção militar no leste. Os arquivos vazados por Sofia provocaram prisões, demissões e silêncios desconfortáveis entre líderes das potências rivais. Mas não havia sinal de Sofia Keller ou Alexei Volkov. Para o mundo, eles estavam mortos ou desaparecidos. Alguns diziam que os corpos haviam sido cremados secretamente, outros sussurravam sobre novas identidades
e fuga bem-sucedida. As ruas geladas de Novorossiysk guardavam o eco dos passos que eles deixaram para trás. Mas, nos círculos clandestinos de espiões e desertores, censurava-se outra história, um pouco mais romântica e perigosa. Falava-se de um casal, fugitivo, da guerra, traidor para uns, herói para outros, vivendo nas sombras. E entre as mentiras e os sussurros, a verdade se escondia menos tão fria e intensa quanto o amor que desafiou o impossível. Meses depois, em uma vila esquecida do sul da Europa, dois rostos desconhecidos se misturavam entre turistas e pescadores. Ela usava o cabelo curto e tingido. Ele deixara o uniforme e as cicatrizes escondidas sob roupas simples. O passado militar, as missões secretas e as perseguições eram agora apenas pesadelos distantes. Mas em seus olhos, o brilho da sobrevivência e do amor proibido ainda queimava com força. Sofia e Alexei sabiam que jamais estariam verdadeiramente seguros. O mundo das sombras não perdoa deserções. Mas, naquele instante, sentados à beira do mar, eram apenas dois corações partidos, tentando reconstruir o impossível. O amor os havia salvado e condenado ao mesmo tempo, mas juntos, decidiram que valia o risco. Enquanto o sol se punha, no horizonte, uma certeza permanecia. Na guerra e no amor, ninguém sai ileso menos, mas alguns sobrevivem.